E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, sou o professor Epifânio Galan e essa aqui é a minha aulinha contendo aí 15 exercícios de termodinâmica para você se preparar para os vestibulares e também para o Enem. Vamos lá então? Bom, galera, questão 1 na tela, logo de cara uma questãozinha do ITA aí. Considere uma mistura de gases H2 e N2 em equilíbrio térmico, sobre a energia cinética média e sobre a velocidade média das moléculas de cada gás, pode-se concluir que... Bom, galera, então o enunciado aí já apresenta para a gente uma discussão sobre energia cinética média e sobre velocidade. Então, gente, para ilustrar um pouquinho melhor a situação desse exercício, eu vou mostrar para vocês uma simulação do FET, né? O que é o FET, né? O PHET. É um site, né? Um portalzinho aí em que você encontra uma série de simulações bem interessantes mesmo para vocês poderem estudar física. Então, eu puxei uma animaçãozinha aí que eu acho bem interessante para explicar esse exercício. Então, vamos lá, ó. Tá ali, né, ó, FET. E aí a gente tem aqui uma certa quantidade de moléculas que eu vou injetar aqui, da espécie pesada, né? Como se fossem as moléculas de N2. Elas estão a temperatura de 300 Kelvin. E agora eu vou assinalar ali espécie leve e vou injetar um pouquinho de moléculas. Percebam algo muito interessante. Embora a temperatura de ambas seja a mesma, 300 Kelvin, a velocidade das moléculas vermelhinhas é bem maior. Tá? Isso acontece por quê? Porque elas têm a mesma energia cinética, né? Mas como a energia cinética é mv² sobre 2, sendo o E igual para as duas moléculas, a molécula que tem mais massa, né, aquela molécula, entre aspas, ali, mais pesada, ela vai ter menos velocidade. É isso que a gente consegue observar aqui. Tá? E voltando lá para o exercício, então, o que a gente pode concluir? Né? Vamos dar uma lidinha rápida aí nas alternativas e assinalar correto? Item A. As moléculas de H2 e M2 têm a mesma energia cinética média e a mesma velocidade média. Furou. B. Ambas têm a mesma velocidade média, mas as moléculas de N2 têm maior energia cinética. Não, a velocidade média é diferente. Ambas têm a mesma velocidade média. De novo já furou, né, gente? Nem vou continuar lendo. D. Ambas têm a mesma energia cinética média, mas as moléculas de N2 têm maior velocidade. Não, as moléculas de N2 são mais pesadas, né? O nitrogênio, ele é o elemento 7, né? E o hidrogênio é o elemento 1, tá? Então, o nitrogênio é mais pesadão, né? Ambas, e aí tem E, né? Ambas têm a mesma energia cinética média, mas as moléculas de H2 têm maior velocidade média. Exatamente isso. Então, para ilustrar legal aí, você pode voltar esse vídeo, ver a animação de novo, ou, o que seria melhor, entrar lá no FET e ficar brincando lá um pouquinho com a simulação, e aí vocês vão entender perfeitamente aí essa relação entre energia cinética e velocidade para as moléculas com massas diferentes. Maravilha, gente? Vamos passar para a questão 2, então. Questãozinha da FEI. Numa transformação de um gás perfeito, os estados final e inicial acusaram a mesma energia interna. Certamente, item A transformação foi cíclica. Não, né, gente? Numa transformação cíclica, realmente os estados inicial e final acusam a mesma energia interna. Mas você não pode afirmar que se a energia interna é igual, então necessariamente a transformação foi cíclica. Existem outras opções, tá? B, a transformação foi isométrica. Bom, também não, né, gente? Na transformação isométrica, o trabalho é igual a zero, né? E o ΔU corresponde à quantidade de calor, né? Portanto, o estado final e inicial não acusam a mesma energia interna. C, não houve troca de calor entre o gás e o ambiente. Também não podemos afirmar isso, né? Por quê? Porque pode ter havido troca de calor e a quantidade de trabalho realizado pelo gás pode ter sido igual à quantidade de calor recebida. Dessa forma, o saldo, né, o ΔU, permanece igual a zero. D. São iguais as temperaturas do estado inicial e final. Maravilha! Exatamente essa é a resposta certa, né? Lembrem que U é sempre uma função da temperatura. Então, quando U é igual inicial e final dos estados, a temperatura também tem que ser igual. E não houve troca de trabalho entre o gás e o meio, isso não é possível afirmar, então ficamos aí com a alternativa D como alternativa certa para essa questãozinha da FEI. E é isso aí então, gente, vamos lá para o exercício 3.
A pressão e o volume de um gás ideal variam numa transformação termodinâmica AB, como indica o gráfico da figura. Determine o trabalho no processo, indicando se ele é realizado pelo gás ou sobre o gás. Justifique sua resposta. Bom, gente, num gráfico PV, o jeito clássico aí de calcular o trabalho é dizer que esse trabalho é numericamente igual à área, né? A área sob o gráfico. Nosso gráfico é a linha AB, então a gente vai destacar aqui a área sob o gráfico, identificamos que essa figura geométrica é um trapézio, lembramos que a área do trapézio é dado por base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, então escrevi a formulinha ali, né? Então, trabalha numericamente igual a essa área, e aí, substituindo os valores, essa é a base maior, essa aqui é a base menor, e essa aqui é a altura, né? Então, 3 10 a quinta, 1 10 a quinta dividido por 2, e a altura 0,4 menos 0,1. As unidades já estão todas certinhas, né? Aqui está em Pascal, né? Newton por metro quadrado, e aqui está em metro cúbico. Então, bastante cuidado aí que se essas unidades não tivessem certas, né? Poderia ter um ATM aqui, por exemplo, e aí a gente teria que transformar para Pascal, né? Multiplicando exatamente por 10 a quinta. E aqui poderia ter litro, que para passar para metro cúbico deveríamos acrescentar um 10 a menos 3, ou poderia ter centímetro cúbico, que para passar para metro cúbico deveríamos acrescentar aí um 10 a menos 6. Beleza? Mas nesse caso aqui não precisa fazer nada disso, só fazer as contas, calculando aí o trabalho, encontrei 60 mil, né? 6 vezes 10 a quarta joules. O trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Nesse caso está acontecendo uma expansão, né? O volume está aumentando. Nessas condições, o trabalho é realizado pelo gás. Beleza o exercício 3, gente? Tranquilinho? Passamos então para o exercício 4. No interior de um recipiente cilíndrico rígido, certa quantidade de um gás ideal sofre por meio de um pistão uma compressão isobárica representada no diagrama. Sabendo-se que o êmbolo se desloca 20 centímetros, o módulo do trabalho realizado no processo e a intensidade da força F que o gás exerce sobre o pistão valem, respectivamente? Então vamos lá, gente. Como se trata aí de uma transformação isobárica, a gente não necessariamente precisa fazer a área, né, sobre o gráfico. A gente pode simplesmente dizer que o trabalho é o produto da pressão pela variação de volume, e aí, fazendo os cálculos, aí vou encontrar um trabalho de menos 120 joules. Notem o que é bem importante, que a variação de volume ela é de 5 para 2, né? Então, 2 menos 5, que dá aquele menos 3 ali, acrescentados os 10 a menos 4 que ele deu dentro do parênteses na unidade do eixo X. E aí encontramos então que o trabalho é de menos 120 joules. Como acabamos de discutir no exercício 3, esse negativo aí na frente do trabalho, que está indicando uma diminuição de volume, indica para a gente, então, no final das contas, que o trabalho está sendo feito sobre o gás. Então, tem alguém, pode ser o próprio pistão, através do peso dele, né? Ou pode ser um agente externo, que está empurrando, por exemplo, esse êmbolo, esse pistão para baixo, se o gás estiver encerrado num cilindro, tá bom? E aí, como é que faz para calcular agora a força, né? Então a gente lembra lá de trás da mecânica que trabalho é força vezes distância. Lembra que na formulinha original, digamos assim, tinha ali um cosseno do ângulo, né? Para as colisões de moléculas com o êmbolo, não faz sentido a gente pensar naquele ângulo ali, porque são muitas, né? São muitas e muitas e muitas colisões acontecendo, então são muitos e muitos e muitos ângulos. A gente pode aproximar ali, dizer que o ângulo médio é um ângulo de 0 grau, né? As moléculas colidem paralelamente ao deslocamento do êmbolo, e aí, consequentemente, como a gente sabe que cosseno de 0 vale 1, a formulinha fica só F vezes D. E aí a gente tem o trabalho agora, a gente tem também o deslocamento, que vale 20 centímetros, e aí colocando já o trabalho em módulo, né, a gente encontra aí uma força de 600 newtons, tá? A pergunta era o módulo do trabalho e a intensidade da força. Intensidade da força também corresponde ao módulo da força, né? O valor da força sem um sinal. Nesse caso, como a gente não tinha um referencial adotado para força, né, para o deslocamento, então eu já optei por colocar o trabalho ali em módulo no calculinho, e aí ficou mais simples da gente chegar na resposta. Tá? Então, módulo do trabalho vai ser 120 joules, intensidade da força 600 newtons, vamos assinalar lá a alternativa D. E esse foi o exercício 4. Galerinha, exercício 5 na tela. Observe a figura a seguir. A figura mostra dois processos
1 e 2 e um diagrama pressão por volume, ao longo dos quais um gás ideal pode ser levado do estado inicial I para o estado final F. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é nos dois processos. O trabalho realizado no processo 1 é que o trabalho realizado no processo 2. Então, olhando para as alternativas, nossa discussão aí, ela gira em torno de ser igual ou diferente para a primeira lacuna, maior, menor ou igual para a segunda lacuna. Tá? Então, é um exercício aí que resume os exercícios 3 e 4, né, que a gente acabou de fazer. Tá? Então, na primeira parte ali, onde ele quer discutir a variação da energia interna, vamos lá, o estado inicial é esse e o estado final é esse. Para o estado inicial, a gente tem uma pressão aqui e um volume aqui. Para o estado final, a gente tem uma pressão aqui e um volume aqui. Notem, então, que tanto pelo caminho 1 como pelo caminho 2, a gente chega no mesmo estado final. Né? Isso necessariamente quer dizer que a variação de energia interna foi igual, porque nós saímos do mesmo estado inicial para o mesmo estado final. O caminho que tomamos, ele é muito pouco importante, né? Uma vez que a gente chega no mesmo estado final, a gente chega na mesma temperatura nos dois processos 1 e 2, né? Nos dois caminhos 1 e 2, e consequentemente a gente chega na mesma energia interna. Portanto, a gente já consegue eliminar as alternativas D e E, que diziam que eram diferentes, né? As energias internas ou a variação de energia interna nos dois processos. E para a segunda parte, ele quer que a gente discuta uma relação entre os trabalhos no processo 1 e o trabalho no processo 2. Tá? Então, o trabalho no processo 1 vai ser a área sob essa figura aqui. Então, vai ser uma área aqui embaixo, né, gente? Ó. Já o trabalho no processo 2 vai ser a área sob essa figura. Notem que a área sob a figura 2, né, sob a linha 2, ela vai ser maior, ela engloba toda a área 1 e ainda mais esse pedaço aqui interno aí da figura, né, dessa figura formada aqui pelas duas linhas 1 e 2. Portanto, o trabalho na situação 2 ele vai ter que ser maior do que o trabalho na situação 1. Como ali está 1 e 2, então a gente vai dizer o trabalho realizado no processo 1 é menor que o trabalho realizado no processo 2. Eliminamos a A, eliminamos a C. A alternativa B é a correta, assinala B e vamos passar para a próxima. Questão 6 na tela, galera. Analise as seguintes afirmativas a respeito dos tipos de transformações ou mudanças de estado de um gás. Esse aqui é um resumão aí da termodinâmica, né? Podemos dizer assim. Em uma transformação isocórica, ΔU igual a quê? Verdade, né? ΔU é calor menos trabalho. Como o trabalho vale zero na isocórica, ΔU igual a quê? Certinho. Em uma transformação isobárica, trabalho igual a P ΔV. Bom, parece bom. E Q igual a mCV ΔT. Percebe a pegadinha aí? Se é isobárica, a pressão é constante. Aqui deveríamos ter o calor específico, a pressão constante, e não o calor específico, a volume constante. Então ficou errada, certo? 3. Em uma transformação isotérmica, calor igual a trabalho. Verdade. Numa transformação isotérmica, não há variação de energia interna, então ΔU igual a zero. Como ΔU é calor menos trabalho, então você pode jogar um desses dois caras aí para o outro lado e concluir que o calor é igual ao trabalho. Correto. Próxima afirmativa. Num gráfico P por T, a área sob a curva é numericamente igual ao trabalho realizado pelo ou sobre o gás. Mais uma pegadinha, né, gente? Num gráfico PV, a área sob a curva é numericamente igual ao trabalho. No gráfico PT, não. Portanto, a alternativa 4, né, a afirmativa 4, também está errada. Com relação às 4 afirmativas acima, podemos dizer que 1 e 3 são verdadeiras. Portanto, assinala a alternativa A e bora para a próxima. Questãozinha 7 na tela, gente. Em uma transformação isotérmica mantida a 127 graus Celsius, o volume de certa quantidade de gás, inicialmente sob pressão de 2 atm, passa de 10 para 20 litros. Considere a constante dos gases R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Tendo em vista a transformação gasosa acima descrita, assinale o que for correto. Vamos lá, gente, uma série de afirmativas aí. Essa questão da Universidade Federal da Bahia, eu dei uma pequena adaptada aqui. A resposta final dela é a soma das corretas. Tá? Então, você tem que analisar uma por uma, assinalar quais são as corretas. No final, tem que fazer essa soma e a resposta final é o número correspondente à soma. Uma bela questão aí.
Afirmativa 1, vamos lá. Na transformação, a densidade do gás é diretamente proporcional à pressão. Afirmativa bem complexa, né, gente? O que está acontecendo aí, ó? A transformação é isotérmica, portanto a temperatura não vai mudar e a gente está tendo uma expansão, né? O volume está aumentando de 10 para 20. Tá? Então, como a gente não tem variação de temperatura, não tem então variação da energia cinética média, mas o volume aumenta, necessariamente a pressão diminui. Tá? Para quem não consegue visualizar assim direto, mais uma vez, podem acessar lá o simulador FET e ficar brincando lá com variações de volume, a pressão constante, seria bem legal, vocês certamente conseguiriam entender bem aí. Outra maneira de ver isso é pensar na lei geral dos gases, né? Transformação isotérmica, então você não tem o T, né? O T foi cortado, e aí é PV igual a PV. Como de um dos dois lados o V é maior, porque ele aumentou, automaticamente a pressão tem que ser menor, o que mostra para a gente que a pressão está diminuindo. Gente, e quanto à densidade? Né? A gente tem, claro, a mesma massa de gás o tempo todo, né? Ali dentro, no local onde ela está, ali, né? No recipiente onde ela está. E se eu tenho a mesma massa com mais volume, então a densidade também diminuiu. O que está escrito na alternativa 1, né? Na afirmativa 1, é que a densidade é diretamente proporcional à pressão. É verdade, né? Porque como a pressão está diminuindo, a densidade também está diminuindo. Então, a afirmativa 1 é correta. 2. A energia interna permaneceu constante. Correta também, uma vez que a transformação é isotérmica. Vamos para a afirmativa 4, gente. O sistema trocou o calor com o meio ambiente. Verdade, numa transformação isotérmica, a gente não tem ΔU, né? O ΔU vale zero. Então, o trabalho é igual ao calor. Nesse caso, o que está acontecendo? O volume está aumentando de 10 para 20 litros, então está tendo trabalho. Tá? Se está tendo trabalho, está tendo calor também. Como o trabalho é positivo, o calor também é positivo. Então, o sistema trocou o calor com o ambiente. A afirmativa 4 está correta. Como a temperatura permaneceu constante, o sistema não trocou o calor com o ambiente. Bom, acabamos de ver que trocou, né? Então, isso aqui está errado. A energia interna aumentou. Não, né? Isso contradiz a afirmativa 2, que a gente já discutiu, que a energia interna permaneceu constante. A quantidade de calor recebida é igual ao trabalho realizado. Opa, interessante. Né? É realmente igual, porque a gente está numa transformação isotérmica, beleza? A quantidade de calor trocado e o trabalho realizado são ambos nulos. Não, isso não é verdade, tá? A gente já discutiu ali atrás. Então, ficamos com 1, 2, 4 e 32 como as corretas. Se fosse para responder mesmo como a Federal da Bahia quer, nós teríamos que responder 32 mais 4, que é 36, 36 mais 2, que é 38, 38 mais 1, 39. Então, a resposta do exercício seria 39, tá? Fantástica essa ideia da Federal da Bahia, né? Não só a Federal da Bahia, mas algumas outras universidades também adotaram sistemas parecidos com esse. Exercício bem complexo, né? Tem muitas afirmativas aí, muita coisa para discutir. Bem interessante aí para um resumão de termodinâmica. Bora lá, gente? Exercício 8. Certa quantidade de gás é aquecida de dois modos. E, devido a isto, sua temperatura aumenta na mesma quantidade a partir da mesma temperatura inicial. Face esse aquecimento, uma vez mantendo constante o volume do gás, então transformação isocórica, e outra mantendo a pressão constante, então transformação isobárica. Baseando-se nessas informações, é possível concluir que, item A, nos dois casos forneceu-se a mesma quantidade de calor ao gás. E aí, gente, certo ou errado? Nos dois casos, a quantidade de calor foi igual ou não? Resposta, não, né? Na transformação isocórica, o trabalho é zero, né? Então, ΔU é igual ao calor. Na transformação isobárica, o trabalho não é zero, né? Senão ela seria isocórica, né? Não seria isobárica. Então, o ΔU é calor menos trabalho. Tá? Então, no primeiro caso, o ΔU é só igual ao calor. No segundo caso, o ΔU é igual a calor menos trabalho. Como o ΔU tem que ser igual nos dois, então no segundo caso a gente tem que ter mais quantidade de calor, porque foi descontado um pouquinho de trabalho. Tá? Então, item A está errado. No segundo aquecimento, não houve realização de trabalho. Não, mentira, né? No primeiro é que não houve. Tá? C. No segundo aquecimento, todo o calor fornecido ao gás foi transformado em energia interna. Não, isso aconteceu no primeiro, né? Já que no primeiro não tem trabalho. O aumento da energia interna do gás foi o mesmo nos dois casos. Sim, né? Se ele vai da mesma temperatura
para a mesma temperatura final, né, da mesma inicial para a mesma final, automaticamente o ganho de energia interna foi igual nos dois casos. E aí, alternativa E, o trabalho realizado no primeiro caso foi maior que no segundo. Mentira, já que o trabalho realizado no primeiro caso foi igual a zero, certo? Então, assinala lá, alternativa D e seguimos. Exercício 9 na tela, gente. O diagrama PV mostra a evolução de uma amostra de um gás ideal, né? Desde um estado inicial 1, passando por um estado 2 e chegando finalmente a um estado 3. Essa evolução foi realizada muito lentamente, de tal forma que em todos os estados intermediários entre 1 e 3, pode-se considerar que o gás esteve em equilíbrio termodinâmico. Sejam T1, T2 e T3 as temperaturas absolutas do gás quando, respectivamente, nos estados 1, 2 e 3. Assim, pode-se afirmar que mais um belo exercício, gente, exercício para discutir bastante teoria, bem legal. Você observa a figura azul aí na tela, né, a curva azul, e aí isso pode te induzir a acreditar que essa curva é uma hipérbole equilátera e que, como tal, essa transformação aí que vai passando de 1 para 2 para 3 é uma transformação do tipo isotérmica e assim as temperaturas são iguais e pronto. Mas em nenhum momento o enunciado disse que essa curva é uma hipérbole equilátera. Tá? Consequentemente, nós não podemos concluir isso. Mas a gente pode analisar se ela é uma hipérbole equilátera. Qual é a característica principal de uma hipérbole equilátera? O produtinho em qualquer ponto, certo? Da coordenada y pela coordenada x tem que ser igual. Então aqui, ó, 35 vezes 1 dá 35. No ponto 2, o produtinho de y por x dá 10 vezes 3, 30. Já era. Essa curva não é uma hipérbole equilátera. Tá? No ponto 3, o produtinho de y, 5 por x, 6, dá 30 também. Tá? Então, nesse pedacinho aqui, ó, ela se comporta como uma hipérbole equilátera. Mas nesse outro pedaço, não. Tá? Então, qual é a certeza que nós temos? Que a temperatura no estado 2 tem que ser igual à temperatura no estado 3. Mas e quanto à temperatura no estado 1? Né? Isso aqui já poderia ajudar a gente aí a eliminar algumas alternativas. Mas e a temperatura no estado 1? O que a gente poderia dizer sobre ela? A gente lembra aqui da equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. nR são constantes, né? Então, o produtinho PV é proporcional à temperatura. Como o PV no estado 1 é maior do que PV no estado 2 e estado 3, então a temperatura no estado 1 também é maior do que as temperaturas no estado 2 e 3. Tá? Então, qual é a conclusão que a gente tem? A maior temperatura é a temperatura T1, e as temperaturas T2 e T3 são iguais, tá? Então, isso dá para a gente a alternativa B, T1 maior que T2 igual a T3. Passamos aí para o 10º exercício, um exercício do Enem 2011. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. Beleza, né? No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Já nota aqui, gente, vamos destacar isso aqui, ó, em parte, tá? Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. Beleza, né, gente? Quando o motor está funcionando, o motor a combustão está funcionando, as próprias paredes do motor vão se aquecer. Então, parte dessa energia que ele coloca aí no enunciado, que está armazenada no combustível, é usada para o aquecimento do próprio motor. Isso aí é involuntário, né? Nós não queríamos que isso acontecesse, nós queríamos usar toda a energia para a realização de trabalho, mas isso é inevitável, o motor aquece automaticamente quando ele recebe esse calor. Então, isso significa que o trabalho que é realizado pelo motor não corresponde à totalidade da energia que estava armazenada no combustível, porque uma parte é vazada, é perdida, né, como ele diz aí no próprio enunciado. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de liberação de calor dentro do motor seria impossível. Horrível essa. B. A realização de trabalho pelo motor seria incontrolável. Não, né, gente? Incontrolável. Você realiza qualquer trabalho, né? Isso, os motores seriam muito difíceis de serem usados, né? Conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Parece certo, hein? Transformação de energia térmica em cinética seria impossível.
Utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. Horrível, né? Então, a alternativa C é a mais legal aí, é a alternativa correta, se assinala C, e é isso aí. Bom, gente, essas foram as 10 questões aí introdutórias, né? Questões de revisão de termodinâmica, e agora a gente vai partir para uma sessão especial, que é uma sessão, bora pensar um pouco mais, uma sessão com exercícios um pouco mais difíceis, um pouco mais trabalhosos aí, que servem aí mais como um aprofundamento para vocês. Vamos estudar esses caras? Começamos aí por um da Fulvestre 2016, ele fala assim, ó, uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Vamos dar uma olhadinha na figura aqui, gente? Então, a figura, ó, a gente tem aqui a garrafa, né? Aqui tem um êmbolo, tá? E aqui tem um equipamento que não permite que a massa interna da garrafa mude, tá? Então, esse êmbolo pode subir ou descer, tá? Mas ele não deixa nada vazar daqui de dentro da garrafa e tampouco entrar algum tipo de gás para dentro da garrafa. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio a temperatura de 27 graus Celsius. O volume de ar na garrafa é igual a 600 centímetros cúbicos e o êmbolo tem uma área transversal igual a 3 centímetros quadrados. Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, para cada 1 grau de aumento da temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente. Bom, então exercício que a gente tem que pensar bastante aí para fazer, né? O que eu começo fazendo aqui nesse exercício, né? Primeiro vamos transformar aqueles 27 graus Celsius ali para Kelvin. É só lembrar que tem que somar 273. E daí a gente tem a situação inicial, essa temperatura de 300 Kelvin e esse volume de 600 centímetros cúbicos. Vamos aumentar, então, a nossa temperatura aí de 27 graus Celsius para 28 graus Celsius, o que corresponde a aumentar de 300 para 301 Kelvin. E vamos ver como é que o volume se comporta. Tá? Então, vamos aplicar aqui a lei geral dos gases. A pressão vai ser constante. E aí vai ficar assim, ó. Volume 600, temperatura 300. Volume final V, temperatura 301. E aí a gente vai encontrar que o volume é de 602 centímetros cúbicos. Então, esse êmbolo aqui foi empurrado para cima um pouquinho, liberou um pouco de espaço aqui e esse gás se expandiu aí, né, para 602 centímetros cúbicos. E agora, o que eu posso falar, gente? Com certeza que a variação de volume foi de 2 centímetros cúbicos. Mas eu sei que volume de um cilindro, né, de uma figura geométrica regular, é a área da base vezes a altura. Então, a variação de volume vai ser a área da base, que é fixa, vezes a variação de altura. Né? Quanto a altura cresceu, é o tanto que variou o volume. Ah, tá ficando bom, hein? Porque o ΔV eu tenho, e a área da base foi dada no enunciado, né? 3. E aí a gente joga esse 3 aí lá para o outro lado dividindo, né? Lembra só, dividir os dois lados por 3. O lado direito cancela o 3 com 3, o lado esquerdo ficou 2 terços, e aí o ΔH é 2 terços, que daria ali 0,66, mas ele está pedindo aqui aproximadamente, né? Então a gente vai aproximar esse 0,66 aí para 0,7 centímetros. Essa foi a questão de aprofundamento 1, né, questãozinha da Fulvestre 2016, você assinala a alternativa A. Certo, gente? Passamos então para a questão 2. Uma bolha de ar, considerando um gás ideal, com volume de 5 centímetros cúbicos, forma-se no fundo de um lago a 20 metros de profundidade. A bolha sobe com velocidade constante até atingir a superfície do lago. A pressão atmosférica na superfície do lago é 1 atm e a temperatura do lago é considerada a mesma em qualquer profundidade. O processo termodinâmico sofrido pela bolha de ar, ao se deslocar desde o fundo até a superfície do lago. O valor da pressão em atm sobre a bolha no fundo do lago e o volume da bolha em centímetros cúbicos ao atingir a superfície são respectivamente, então vê só, gente, ele quer saber qual o processo termodinâmico, certo? Desde o fundo, né, até lá em cima, o valor da pressão lá no fundo e o volume da bolha ao atingir a superfície. Um exercício que vai nos dar aí um certo trabalho para fazer também. Como é que a gente começa esse problema? Percebendo que a 20 metros de profundidade, a gente tem uma pressão que não é de 1 atm. Então, a gente vai lembrar o quê? A gente vai lembrar que para cada 10 metros de coluna de água, você tem o acréscimo de 1 atm de pressão. Então, na superfície, a pressão vale 1 atm. Em 10 metros de profundidade, a gente acrescenta mais 1 atm. Então, já tinha 1,
mais 1, 2 ATMs. Com mais 10 metros de profundidade, né, totalizando 20 metros, a gente acrescenta mais um ATM. Então, 3 ATM. E assim sucessivamente. A 30 metros você vai ter 4 ATMs, a 40 metros, 5 ATMs de pressão total e assim sucessivamente. Beleza? Lembrou aí? Tópicos de hidrostática, né? Pressão hidrostática. Legal? Então, já sei que a pressão é de 3 ATM. E agora, para a gente poder descobrir o volume da bolha, vamos usar a velha e boa Lei Geral dos Gases. A temperatura é constante, né? O que já nos responde aí a primeira parte do exercício, né? Ele conta para a gente que a temperatura é a mesma lá no fundo, né? E lá em cima. E aí a gente corta então o T0 com T, substituindo os valores de pressão inicial, volume inicial e pressão final. Então a pressão inicial que é lá embaixo, 3 atm, o volume inicial é dado de 5 centímetros cúbicos, a pressão lá em cima na superfície do lago é de 1 atm, né, que é só a pressão atmosférica, e o volume eu acabei de descobrir que é de 15 centímetros cúbicos, tá bom? Então a resposta que a gente procura é isotérmico, 3 atms, 15 centímetros cúbicos, alternativa C. Beleza? Tranquilinho essa questão de aprofundamento 2? Passamos então para a questão 3. O gráfico abaixo mostra como varia em função da temperatura absoluta a energia interna de um mol de um gás ideal, cuja massa molar, né, de massa molar 4 gramas por mol, mantido a volume constante. No intervalo mostrado, os valores do trabalho realizado pelo gás nessa transformação, da quantidade de calor que o gás absorveu e do calor específico, a volume constante em calorias por grama grau Celsius do gás, são, respectivamente. Então, beleza, vamos dar uma limpada aqui na tela, gente, e pegar os dados aqui, né? Então, a gente tem o número de mols igual a 1, a massa molar de 4 gramas por mol, volume constante, e a gente quer saber isso aí, ó, trabalho, quantidade de calor, calor específico a volume constante. Bora lá? Bom, se ele é mantido a volume constante, então a gente já sabe que o trabalho é zero. Primeira coisa importante. Beleza. No gráfico, o que eu pego, gente? Observa que esse gráfico é um gráfico diferentão, né? Ó, aqui tem U, né, energia interna, e aqui tem temperatura. Tá? Então, um gráfico um tanto quanto diferente aí dos gráficos que a gente está mais habituado a trabalhar dentro da termodinâmica. Mas vamos pegar o que a gente consegue do gráfico. Energia interna inicial, 200 né, calorias. Energia interna final, 600 calorias. Tem também as temperaturas, né, se eu quisesse. Mas daqui eu já posso concluir que a variação de energia interna é de 400 calorias. Tá? Se eu sei que a variação de energia interna é de 400 calorias e sei também que o trabalho é igual a zero, eu posso substituir na primeira lei da termodinâmica e encontrar que a quantidade de calor é de 400 calorias, né? Corresponde ao ΔU numa transformação isocórica, né? Beleza, gente? Bom, daqui, usando Q igual a mCzinho ΔT, né? A equação aí do calor sensível. E lembrando que Eminho é o número de mols multiplicado pela massa molar. Então, lembra lá da química, né? Ninguém merece mol, né? Ninguém merece mol. E aí esse mol, né? Esse M maiúsculo passa para o outro lado multiplicando. Lembra? M igual a eminho sobre emão. Ninguém merece mol. Aí passa multiplicando, e aí a gente tem lá que 1 vezes 4 igual a 4 gramas a massa do cara. Substituindo então o Q por 400, massa por 4, CV eu não tenho, ΔT eu consigo pegar no gráfico, que varia de 100 para 200, então variam 100, nesse caso, Kelvin. E aí, fazendo todas as contas aí, vou encontrar 1 caloria por grama Kelvin, certo? Que era o que ele perguntava. Então, as respostas que ele está procurando são trabalho igual a zero, quantidade de calor igual a 400 calorias, calor sensível a volume constante, 1 caloria por grama Kelvin. Isso dá a alternativa B. Vamos voltar lá e assinalar a alternativa B. Certo, gente? Questão 4 na tela, gente. Uma caixa cúbica metálica e hermeticamente fechada de 4 centímetros de aresta contém gás ideal a temperatura de 300 Kelvin e a pressão de 1 atm. Qual a variação da força que atua em uma das paredes da caixa em Newton após o sistema ser aquecido para 330 Kelvin e estar em equilíbrio térmico? Expresse a dilatação térmica do metal e use 1 atm igual a 10 a quinta Pascal. Bom, gente, então ele está perguntando qual é a variação da força e a gente consegue relacionar a força com pressão através da própria definição de pressão, né? Que pressão é força sobre área. Então, pelos dados que nós temos aí no exercício, a gente conclui, né, no enunciado, né, a gente conclui que
o volume é constante, está ocorrendo um aquecimento e a pressão inicial é de 1 atm. Qual que é um possível caminho aí para a gente seguir? Vamos tentar aplicar a lei geral dos gases e calcular qual que é a pressão final, que aí a gente consegue, sabendo a pressão final e a pressão inicial, descobrir qual foi a variação de pressão. E talvez com a variação de pressão na mão, a gente consiga saber a variação de força, né, que ele está pedindo aí para a gente. Bora começar então? Então, lei geral dos gases, transformação isocórica, cortei o volume, substituindo a pressão inicial por 1 atm, né, já passados aí para Pascal, então 100.000 Pascal, temperatura inicial 300 Kelvin, a pressão final eu não tenho, e a temperatura final é 330 Kelvin. Fazendo esses cálculos aí, encontrei uma pressão final de 110.000 Pascal. Legal. Agora eu sei que é uma caixa cúbica de 4 centímetros de aresta. Vou colocar aqui uma caixa, 4 centímetros de aresta, tá? Eu sei que pressão é força sobre área, tá bom? Então eu posso escrever perfeitamente que variação de pressão é variação de força por área, uma vez que eu tenho a área fixa, né? É a área de de um dos lados aí da caixa, né? Do cubo aí no caso, tá? Então vamos lá, vamos marcar aqui essa área A, ó. Que área vai ser essa aqui, ó? Tá vendo que eu estou destacando ali, né? Essa área vai ser essa aqui, ó, tá? E essa área corresponde a lado ao quadrado, né? Já que é um cubo, então é um quadrado ali de face, né? Então 4 centímetros ao quadrado vai dar 16 centímetros quadrados. E aí a gente tem que passar de centímetro quadrado para metro quadrado para a gente poder lidar com o metro quadrado que tem aqui dentro do Pascal, né? Lembra que Pascal é Newton por metro quadrado, tá? Então, se aqui eu estava em centímetro quadrado, então eu multiplico por 10 a menos 4, né? Que é dividir por 10.000 metros quadrados. Então, 16, 10 a menos 4. Agora eu vou substituir lá, ó, a variação de pressão é 110 menos 100.000. A variação de força eu não tenho. E a área é 16 vezes 10 a menos 4. Beleza? 110.000 menos 10.000 dá 10.000. 10.000 é 10 a quarta. 16 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 4. Pode cortar o 10 a quarta com 10 a menos 4. Sobra só 16 newtons. É a variação de força feita sobre uma das laterais, né, uma das paredes da caixa. Beleza? Exercício 5 na tela. Certa quantidade de gás está contida num cilindro que tem um pistão de 1 kg. Transfere-se ao gás uma quantidade de calor Q1 de 7 joules e o pistão sobe de uma altura H. A seguir, o pistão é travado e o gás é resfriado até a mesma temperatura T0, retirando uma quantidade de calor Q2 igual a 5 joules. Qual o valor de H? Despreze o atrito do pistão com as paredes do cilindro e as perdas de calor e considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, o caminho ideal aí para resolver esse exercício é separar em duas partes, né? É pensar primeiro nessa transformação aqui, ó. E o que a gente tem aí? A gente tem que ΔU é calor menos trabalho, vou chamar esse ΔU de ΔU1, né? E essa quantidade de calor de Q1, tá? Foi dado para a gente que essa quantidade de calor é de 7 joules. E o trabalho aí realizado no pistão é força vezes distância, tá? Eu vou considerar que o pistão está subindo em MRU, né? Não foi dado isso no enunciado, mas é isso que a Unesp queria que nós pensássemos. Dessa maneira, a força executada para elevar o pistão corresponde ao peso dele, né? Como a massa dele é de 1 kg, o peso vale 1 vezes 10 da gravidade, 10 newtons. Se o pistão subir acelerando, automaticamente a força que está sendo feita sobre ele seria maior do que 10 newtons. Dessa maneira a gente não conseguiria resolver, porque a gente teria que saber a aceleração, etc. e tal. Então, vamos considerar que o pistão está subindo lentamente ali, né, subindo em MRU, então a força que está sendo feita sobre ele corresponde ao peso dele, aí gera uma resultante igual a zero, então posso considerar que essa força é de 10 newtons. Maravilha? A altura que ele subiu foi H, e aí isso é o nosso ΔU1. E aí o segundo processinho aqui, que eu destaquei de laranja, eu vou chamar a variação de energia interna de ΔU2, a quantidade de calor eu vou chamar de Q2, e não tem trabalho, né, gente? Aí o trabalho vale zero, e ele fala que aí foi perdido, né? Foram retirados 5 joules de calor, tá bom? E aí então ficamos com ΔU2 igual a menos 5 e só. Tá certo? Agora vamos pensar no todo, gente. O que está acontecendo no todo? No todo, ele fala que o gás
ele foi resfriado na segunda etapa, né, até a mesma temperatura inicial. Então, ele sai de uma temperatura e volta para a mesma temperatura. Isso garante para a gente que a variação de energia total tem que ser zero. E o que é a variação de energia total? É a variação de energia na parte 1 mais a variação de energia na parte 2. E a gente sabe quanto valem os deltas, os deltas U1 e delta U2. Tá? Vale 7 menos 10H e menos 5. Então, fazendo essas continhas aí, eu vou encontrar que 10H é igual a 2 e que o H, então, é 0,2 metros, né? 20 centímetros é a resposta para este exercício aí da Unesp. Certo, gente? Muito bem. Espero que vocês tenham aproveitado aí essa revisãozinha, né? Esses 15 exercícios aí de termodinâmica. Beijo aí para todo mundo e até a próxima.